Fala aí galera, eu sou o T e abra sua mente para a criatividade. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar finalmente sobre um dos decks de Burst Protocol que já lançou lá no OCG. Pelo TCG ainda vai levar um tempinho, pra gente só chega a coleção de fevereiro do ano que vem, mas eu quero comentar um pouco sobre esse deck porque eu achei muito interessante. O título que vocês viram aí sobre a lore esquecível é porque esse é mais um daqueles decks da lore do nosso mano Medius, que é o novo protagonista da nova lore, da nova saga, né, que tá rolando aí no joguinho. A Konami já lançou alguns arquétipos, né, em volta desse cara. O primeiro deles, que a gente vê jogando muito no Genesis, é o Archmage, que já parece como sendo um deck meio que pronto, acho que pouquíssima coisa vai lançar posteriormente que transforme o Archmage muito mais, mas já tá posto que o Archmage faz, é um deck interessante, muito mais pro Genesis do que pro TCG normal. O outro deck é o Dunzi, que a gente eventualmente vê jogando lá no Genesis, mas no TCG eu acho que ele é um deck com potencial pro futuro, com novos suportes. Por enquanto tem esses dois decks. Eu já comentei com vocês aqui em cima sobre o potencial, né, que os decks têm dentro da lore, né, quando lança uma nova lore, uma nova saga de arquétipos compartilhados, qual é o impacto dele no jogo. Eu comentei nesse vídeo aqui, mostrando em que nas lores anteriores, né, desde a lore do começando no World Chalice e até o momento, sempre meio que no terceiro deck lançado era emplacado um deck meta. Agora, nessa lore do Medius já tem dois decks anunciados. Esse que a gente vai acompanhar agora é o terceiro deck, que pelo padrão talvez fosse um deck relevante no meta. Bom, não foi necessariamente, isso causou um pouco de decepção. Porém, esse arquétipo, quando eu parei pra acompanhar, eu achei muito interessante. E eu quero acompanhar com você, porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela a gente vai acompanhar esse novo deck da lore do Medius, né, de Burst Protocol, que já tá disponível no OCG. E se você viu o meu vídeo de ontem, né, comentando aqui, ó, sobre a Road of the King, como tá o metagame no OCG, você sabe que esse deck não apareceu por lá, que é o Elven Notes, o novo deck da lore do Medius. Porém, ainda assim, é um deck com abra espaço para criatividade, com uma gimmick de jogo muito interessante. Sinceramente, eu sinto um pouco de falta de alguns decks que tem essas gimmickzinhas mais diferentonas. E esse deck, a temática dele é interagir com colunas. A gente vai ter uma certa relevância com as cartas, em qual posição do campo elas estão postas. Há não muito tempo atrás, nós tivemos um esboço de uma carta, de um arquétipo, né, que interagia nesse sentido, que é, pasmem, os grandes Mech Knight, mano. Até hoje eu sou um pouco traumatizado quando eu tô jogando, que eu evito colocar duas cartas na mesma coluna. Porque o Mech Knight, quando a Konami lançou, ele tentava explorar uma gimmick um pouco esquisita, que era, se tem duas ou mais cartas na mesma coluna, você pode Special Summon os Mech Knight naquela coluna de graça. Então, pra evitar de eu estar jogando contra o Mech Knight e não saber, e o cara poder baixar um Purple ou um Blue Sky na mesma coluna, porque eu tô dando coluna de graça pra ele, pra evitar isso, eu me acostumei um pouco a entender que isso faz diferença. As colunas que eu uso fazem diferença, podendo ter algo negativo pra mim. Esse é um fator interessante. Tudo bem que a mecânica Link tentou dar um pouco de valor pra isso, né? Eu não sei se dá pra chamar a mesma coisa, mas dentro dessa própria lore do World Chalice, né, nós tivemos também os Guardragon, e o Guardragon tinha ali um quê de você se ligar em onde que você ia colocar as suas zonas pra poder invocar os monstros, mas eu acho que isso não vale tanto. Mas, cara, até em alguns decks Links mesmo, tipo um Tri-Brigade da vida, eventualmente acontece, é raro, tá? Mas eventualmente acontece de você se ver fudido na tua jogada, então você tem que ter um mínimo, prestar um mínimo de atenção em como você faz as coisas, porque eventualmente você pode ficar sem seta pra poder invocar mais Links. Já me deparei com isso jogando com esse deck de Tri-Brigade, sabe? Então é uma temática que eu acho que faz um pouco de falta em onde eu coloco as minhas cartas. Eu queria que tivesse mais coisas relevantes nesse sentido. O novo deck de Elven Notes, ele tenta resgatar um pouco isso trabalhando com cartas na coluna. Cartas na coluna que o oponente usa fazem pouca diferença, mas ao que você usa, em como você constrói a play, isso vai fazer diferença sim, tá? Então, o novo deck de Elven Notes meio que tem essa gimmickzinha, a gente vai tentar entender daqui a pouco como funciona, tá? Nós temos, de suporte novos lançados, 4 monstros de main deck, a Elven Notes Lucina, a Dina
ou Dyna, a Fortuna toma. Então é a corzinha que a gente vai chamar, né? A vermelha, a azul e a amarela, que é de luz. Olha, isso aqui é esquisito, né? Nós temos um Elvenote de fogo, um Elvenote de água e o terceiro é de luz. Então significa que tem mais Elvenote pra vir e os novos Elvenotes serão vento, terra e trevas. Trevas você já deve esperar o que é, né? O quarto elemento é o Evernote Power Patron. E aí é que entra dentro do bagulho da lore do Medius, né? Se você não se lembra, o Medius, que é esse carinha aqui, ele é o grande protagonista da lore e ele tem um efeito. Se ele é normal ou special, ele pode invocar um Power Patron monstro do deck pra tua mão. E aí, os arquétipos da lore do Medius, todos eles têm um Power Patron no nome do arquétipo. Tanto que se eu pesquisar aqui, ó, por Power Patron, a gente vai ver que tem o Power Patron Coruja, que é de Archmage. Tem o Power Patron Estatuazinha, que é o Dunzi. E agora nós temos um outro Power Patron, que é dos Elvenotes. Então o Normal Summon do Medius, ele traz do deck o Power Patron, que é o cara que faz a mecânica de extra deck do arquétipo andar. Então os Dunzi, eles interagem com os Exceed, os Archmage, com fusão. Nenhum monstro Archmage faz fusão. Os monstros Dunzi é um pouco diferente, porque eles viram Exceed, né, e tal, mas nenhum Archmage faz fusão, a não ser o Power Patron. Então o Normal Summon do Medius, ele traz do deck o monstro que habilita aquele tipo de summon do deck. Então, o Normal Summon do Medius traz o Power Patron de Archmage, que habilita fazer fusão, traz o Power Patron Dunzi, que habilita transformar o Medium em Exceed Dunzi, o que é interessante, e agora ele traz um Evernote Power Patron, que nada mais é do que um Thunder. É isso que ele faz, tá? Então, o Medius é um protagonista muito mais presente na lore do que o Medius, do que o Albais, perdão. O Medius é muito mais presente na lore do que o Albais. O Albais é um protagonista da lore, da última lore que a gente teve, por exemplo, na penúltima, né? Porque teve a bruxa, por exemplo. Mas o Medius é muito mais presente, porque ele é peça central de jogadas dos arquétipos diferentes. Então, se vier mais decks da lore do Medius, todos eles, acredite, vai ter Power Patron. Então o Medius é relevante em todos os decks, o que é muito interessante, coisa que nós não tínhamos até então, sabe? O Albais é um protagonista e a Ecclesia também, mas eles não eram cartas presentes em todo o deck. Você não precisava usar o Albais no Sword Soul, não precisava usar a Ecclesia, no Sword Soul precisava, mas a Ecclesia não precisava ser usada no Springan, sabe? Esse tipo de coisa. O Medius é um protagonista muito melhor do que o Albais nesse sentido, muito melhor, e ele permeia todos os arquétipos, né? Além disso, nós temos um Synchro, porque esse aqui é o deck de Synchro. Nós temos dois Synchro do Extra, né? Um deles é Power Patron, o outro é Evernote. Temos duas Spells contínuas e duas Traps contínuas. Então, assim, é muita carta que esse deck tem. A gente vai tentar não demorar tanto, apesar de que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser pelo menos de de meia hora, perdão. E agora sim a gente entra nos novos efeitos. Quer dizer, nas cartas, nem são novas cartas, são nas únicas cartas que existem. Bom, então é o seguinte, mano. Os Elvernotes do main deck, tirando o Power Patron, eles são de nível 6. E todos eles são Spellcaster, de cores diferentes. Beleza? Então, só por eles serem Spellcaster, você já se liga que talvez a gente já possa usar aquelas cartas novas, né, dos Dark Magician, mano. Então, esse caba, será que rola fazer ele? Deixa eu ler ele de novo, ó. Ele deve ser Fusion invocado ou Special por banir um nível 6 ou maior Dark Spellcaster. Ah, Dark Spellcaster. Tá, então eu tava pensando, pô, por que a gente não bane esse Elvernote e faz? Tem que ser Dark Spellcaster, tá? Então, tem isso. Apesar de que esse deck nosso aqui, de qualquer deck que usa o Medius, ele vai usar as Furealize, né? Que é uma spell que você pode usar essa spell aqui, ó. E ela manda o Medius do deck pro cemitério, porque o Medius tem um efeito no cemitério de voltar um monstro da tua mão ou do campo pro deck pra ele ser revivido. Então essa carta é starter em todos os decks de Medius. Ela tem um segundo efeito, ó, que você pode banir essa carta do teu cemitério, escolher um face-up monstro que você controla e declarar um tipo e atributo. Aí o monstro se torna com um tipo e atributo até o fim do turno do oponente. Ou seja, eu posso dar essa Furealize pra jogar de Elvernotes, e em determinado momento eu posso dar ela do cemitério, banir e mirar uma dessas meninas e declarar Dark Spellcaster. Aí eu bano elas porque sim, e eu posso trazer a fusão de Dark Magician do meu extra deck, sabe? É um bagulho interessante que de repente dá pra você fazer. Mas agora vamos aos monstros, né? Então eles têm um efeito em comum. Você pode Special Summon ele da tua mão na Center Monster Zone. E ali, aquela zona do meio, é onde os Evernotes podem entrar por Special. Então todas elas podem entrar por Special da mão.
porém, exclusivamente na Center Monster Zone. Então aqui já gera alguns problemas, né? Imagina, se eu tenho essa menina e ela tem um efeito, e aí é diferente, né? Essa menina, a vermelha, ela tem um efeito de adicionar um Evernote monstro deck pra mão. A azul entra por special da mesma forma da mão, na Center Monster Zone. Ela tem o efeito de colocar uma spell Evernote do deck face up. E a branca, ela tem a amarela, né? Ela tem o efeito de colocar uma trap Evernote do deck face up. Então é muito tranquilo de saber. A amarela coloca a trap do deck e entra por special da mão na zona do meio. A azul, ela entra da mão na zona do meio e coloca uma spell do deck. E a vermelha busca monstro. Mas se eu começo de special vermelho efeito pega azul, e agora, como é que eu jogo? Eu não consigo baixar a azul da mão, porque a Center Monster Zone vai estar ocupada pela vermelha. Então só aqui já tem um quesinho de diferença que a gente pode esperar, tá? Mas o ponto mais interessante, e que vai ser uma loucura jogar com esse deck no DB, é que elas têm um terceiro efeito. Entra por Special, de graça, na Center Monster Zone. Tem um efeito, cada uma faz uma ação. Essa busca monstro, a outra busca spell, a outra busca trap, standard. E aí nós temos um terceiro efeito. Esse terceiro efeito é meio maluco, mas todos funcionam da mesma forma. É o seguinte, durante o turno do oponente apenas, você pode trocar de local essa carta que tá dando efeito e um monstro na Center Monster Zone. Aí ela faz um efeito. Então, todas elas de main deck têm esse efeito. As menininhas coloridas, né? No caso, a vermelha, a azul e a amarela. Então, elas não podem estar na Center Monster Zone. Ela vai dar efeito, troca com quem tá na Center Monster Zone e aplica um efeito na resolução disso. No caso da vermelha, ela é a melhor, porque ela pode voltar, sem dar alvo, um nível 6 ou menor monstro que o oponente controla pra mão. É isso aí. Então ela entra e busca uma carta e você dá o efeito no turno do oponente, troca a zona dela com o monstro que tá na Center Monster Zone. Tem que ter um monstro na Center Monster Zone. Ela dá efeito e troca de lugar. E aí ela volta um bicho do cara pra mão sem dar alvo. Isso é muito interessante. Essa outra, como vocês já viram, ela coloca spell, ela entra da mão. E aí ela faz o mesmo efeito de trocar as zonas no turno do oponente. Só que o efeito dela é banir uma carta da mão do oponente até a end phase. Podia ser um potencial de hand loop, mas esse efeito é só no turno do oponente. Então não é como se eu pudesse fazer o efeito dela no meu turno, sincrar pro ômega, tirar outra, e no turno do oponente eu tiro outra do oponente. Não tem como fazer, é só no turno do oponente. É um efeito que eu achei meio escroto, seria bem melhor se ela interagisse com o oponente de alguma forma, mas é o efeito dela. E aí por fim nós temos a amarela que faz a mesma coisa, troca a zona e volta uma spell ou trap do campo pra mão. Também sem dar alvo. Então é interessante contra cartas contínuas. O cara ativou uma Field Spell, você dá efeito dessa menina, troca a zona e volta o campo do cara pra mão. Aí você nega a Field Spell dele, a buscada da Field Spell dele. O que é potencialmente interessante. Então esses são os monstrinhos daqui que a gente vai usar. Nós temos também o Evernote Power Patron. Esse aqui é quem vem com o efeito do Medius, né? Ele é de fogo e aí ele é um Tanner de nível 1. Fiend. Não é Spellcaster, Fiend. Bom, o efeito dele é muito simples, ó. Você não pode fazer som deixa deck exceto de Synchro. É um efeito enquanto ele tá no campo, né? Efeito contínuo enquanto ele tá no campo. Aí ele tem um outro efeito, ó. Durante a main phase, Quick Effect, igual os outros Power Patron, tem esse efeito Quick, você pode escolher um monstro na main Monster Zone, na Center Monster Zone. Você incrementa o nível dele por 3 até o fim desse turno e imediatamente depois que o efeito resolve, você vai poder fazer um Synchro Summon de um Evernote ou do Junora Power Patron, que é o outro Synchro que a gente tem aqui nesse deck. Então esse é o efeito dele, ele pode fazer Synchro Quick. Ele é um Thunder 1, então jogando eu não preciso dar esse efeito, mas no turno do oponente para sincrar, toma cuidado, porque para sincrar Quick, ele tem obrigatoriamente que escolher um monstro na Center Monster Zone e incrementar o nível dele, né? Porque ele diz, ó, incremente o nível, então é obrigatório incrementar. E aí depois você faz o Synchro. Então ele faz Synchro Quick, mas é incrementando um monstro específico na Center Monster Zone. Então faz diferença qual monstro você deixa lá, tá? Então esse bicho tem esse efeito. Agora, por fim, ele é um starter porque ele é um dos starters, porque se ele é mandado pro cemitério como Synchro material, você pode adicionar um Evernote card de deck pra mão. Jogada simples, normal Medius, efeito Medius 3 bicho do deck, sincra em alguém. E aí, se o Synchro vai ter efeito ou não, depende. Mas ele cai no cemitério e pega agora a sua Evernote. Você baixa e sai jogando de Evernote depois disso. Beleza? Então, esse é o efeito desse carinha aqui. Agora nós temos os nossos Synchros. O primeiro Synchro que eu vou ler é o Synchro 7, que é a escada. Ele não é interação, ele é apenas carta que habilita a jogada. Diferente do Archmage, que a fusão 8, que é o Jack Taurus, já é interação. Esse aqui não, ele é Enable. Então, ele ganha ataque, o ataque dele se torna 3.000 enquanto ele tá na zona do meio. Isso pode ser relevante, tá? Ele é um Synchro 7, então Normal Medius, que traz os Power Patron, não chega nele ainda, a não ser que você faça o Medius na Center Monster Zone, dê o efeito do Power Patron, aumente o nível do Medius em 3, que ele vai de 4 para 7, e aí você faz Synchro com o bichinho, e aí sim você faz esse maluco aqui. E triga o Power Patron no cemitério. O efeito de campo dele é, durante a main phase, Quick Effect, você pode Special Summon nível 6 ou menor, Evernote da tua mão ou cemitério, e aí você pode decrementar o nível de todos os monstros
o nível de todo nível 4 ou maior monstro que você controla por 3. Então, os seus monstros que são nível 6 viram nível 3. Isso vai ser muito relevante pelo que a gente vai ver daqui a pouco. Além disso, você não pode fazer summon do extra deck, exceto o Synchro, tá? Então, tá aí, loca a gente em Synchro e ele invoca alguém do cemitério e ainda diminui o nível. Isso vai ser bem importante por 2 motivos. O primeiro motivo é: nossos monstros de main deck são interação, então invocar eles no meio turno do oponente é bem importante, tá? Bem importante. O segundo motivo, para esse cara fazer Synchro no turno do oponente, ele tem que aumentar o nível em 3. Então imagina, se eu tenho ela que é nível 6 e eu vou fazer Syncrar Quick no turno do oponente, esse cara ele vai aumentar o nível dela de 6 para 9, e ele é Tanner 1. Isso Syncra 10, beleza. Só que o nosso Synchro aqui é nível 10, beleza também. Porém, ele é feito com um Tanner mais 2 não Tanner. Aqui eu achei um puta tiro na água que essa carta deu, mas ele é muito bom, tá? Só que é bem difícil, quer dizer, não é tão simples de se fazer ele, porque pra fazer ele, você tem que ter rodado o efeito desse cara, ele tem que diminuir o nível de todo mundo, dos teus monstros de 6 para 3, pra aí sim o Power Patron dobrar o nível do bicho, e ele vai virar nível 6, junto com o nível 3, junto com o nível 1, aí sim dá o nível 10 e você pode fazer esse cara, tá? Então tem essas diferenças aí. Ele é bem bom, mas ele tem essa dificuldade de se fazer, ele não é tão fácil quanto parece, tá? E aí o efeito é o seguinte, ó. Para o Synchro Summon, você pode tratar o monstro na Center Monster Zone como Thunder. Então ele tem um potencial de ser mais... É foda, né? Porque ele já é bem genérico, ele é feito com um Thunder, mais 2 não Thunder, então precisa de muito bicho. Mas se você não tiver Thunder, não tem problema. Se o bicho estiver no meio, ele é tratado como Thunder. Se ele é Synchro invocado, você pode negar o efeito de todo face-up card que a gente controla. Bom efeito. Porra, excelente. Segundo efeito. Eu tô mordendo a minha bochecha. Puta merda. Segundo efeito, Quick Effect. Você pode fazer todos os monstros na mesma coluna que os seus Evernote monstro ficarem inabilitadas para ser usada como fusão, Synchro, Exceed ou Link até o fim desse turno. Que significa que os monstros do oponente que tiverem na mesma coluna que os teu Evernote não podem ser usados para summon do extra deck, o que é bem interessante. E isso, de novo, me lembrou um pouco o Mech Knight, né? Porque o Mech Knight tem essas cartas aqui, a Trap, né, que você usa. E na verdade tem as spells também, né? Tem a spell contínua e tem a outra trap. Essas cartas de Mech Knight, elas são bem interessantes, porque a Secrets, ela diz que você nega qualquer efeito de monstro ativado na mesma coluna que o Mech Knight que você controla. Essa spell, ela nega qualquer trap ativado na mesma coluna que o Mech Knight. E essa outra trap nega qualquer spell ativado na coluna de um Mech Knight. Então, me lembrou um pouco essa interação do Mech Knight com esse bichinho, né? Porque ele tem... Opa, eu fechei o bagulho? Pô, não é possível. Deixa eu voltar aqui porque eu perdi a página. Ah, tá aqui. Então ele me lembrou um pouquinho isso, tá? Então tá aí o efeito do Synchrão 10. Agora vamos pra Spell e Trap. Aqui vai ser bem mais rápido, tá? Primeiro, vamos falar da Spell que é jogada. A Homecoming Parallelism. Tá bom. Ela diz o seguinte... Monstro na Center Monster Zone não pode destruir prefeitos, e aí você pode mandar um monstro da tua mão ou campo pro cemitério e fazer summon de um Evernote com atributo do teu deck, né? Summon de um Evernote do deck com atributo diferente, né? Do monstro que você jogou fora. Só que você não pode fazer summon desse deck, exceto o 5. Essa carta é muito boa, e lembra que a menina azul busca ela, o que é muito interessante. Então a gente vai trocando os da Evernote. A outra spell, essa é muito rara, talvez você nem use. Como você pode ver, aqui tá a galerinha dos Archmage, né? O Archmage Graflare tá colocando o médio, tá carregando o médio nas costas ali. E aqui é a Litera, Archmage Litera. Essa menina aqui de baixo é a Evernote amarela. Ali é a Evernote azul e aqui é uma tsundere, né? Dá pra ver que se fosse anime seria aquelas tsundere chata pra cacete. Essa carta é muito ruim. Ela diz que o oponente não pode escolher monstro na Center Monster Zone com efeitos. Isso pode vir a ser interessante em algum momento. Mas aí ela ganha efeito baseado no atributo do monstro na Center Monster Zone. Na tua Center Monster Zone. Se for fogo ou terra, Synchro que você ataca... O Synchro teu que atacar em fura. O dano bate em defesa e fura, né? Se for água ou vento, outros face-up spell trap que você controla não morrem por efeitos. E se for Light Dark, você não toma dano de batalha. Sinceramente, essa carta nem é usada, ela é bem esquisita. Bom, agora nós temos as traps. As traps são interessantes. A primeira trap, ela parece ser melhor, mas ela talvez nem seja usada, tá? Porque se liga, uma vez por turno, você pode escolher um face-up monstro que você controla, você move ele pra outra zona. Isso pode sim ser interessante, né? Porque você troca a zona, aí, se o bicho estiver fora da Center Monster Zone, ele pode trocar com quem tá na Center Monster Zone e resolver o efeito dele. Mas o efeito bom é que quando o oponente ativa uma spell trap, se você tem 3 ou mais Evernote, você pode negar o efeito. E se você controla o 5, você pode destruir a carta. Parece um efeito muito interessante. De fato ele é. Mas essa carta não vai ser usada porque a de baixo é melhor, tá? E aí essa de baixo, que é a Rapsódia, ela diz que o oponente
não pode atacar enquanto tem monstro na tua Center Monster Zone, exceto o bicho que tá no centro, mas o efeito de verdade é... E lembra, a gente coloca essa trap do deck com o efeito da amarela, né? Então a gente pode usar como jogada. Você pode mandar um monstro da tua mão ou campo pro cemitério e escolher um Elvenought no teu cemitério com um atributo diferente. Faz summon dele. Já é um efeito interessante. Por que que isso seria melhor? Porque ela me deixa tirar um bicho do campo e invocar alguém do cemitério. E esse que vem do cemitério troca a zona pra poder interagir com o oponente. Então eu divido minhas interações. Mas principalmente o efeito interessante e se você deu esse efeito de reviver e controla um Synchro, você pode negar o efeito de um face up card que a gente controla até o fim desse turno. Essa carta é muito boa, muito boa. Ela troca o bicho do campo por outro do cemitério e nega na resolução. É claro que por ter esse efeito, ela toma BL. Mas é interessante, porque eu gosto dessas cartas que interagem através de um efeito secundário, sabe? Que é o famoso jogar no turno do oponente. Então, esse deck, ele tem uma temática muito interessante, cara. Eu gostei muito da temática desse deck. Ele vai ser meta? Não, mas eu achei muito da hora. Sobre o que o deck pode estar fazendo, eu vou trocar aqui a tela, só pra vocês darem uma olhada comigo, porque eu fui procurar na Yu-Gi-Oh! Pro Deck, só pra ver se eu encontrava alguma coisa de Elvenoughts no OCG. Eu encontrei esse torneio aqui de 380 jogadores, um torneio grande para os padrões do OCG. E aí tem um 3x3, né? E aí tem um Elvenought jogando aqui, ó, que fez top 4, que é esse deck desse amigo aqui, ó. Então, tá aqui o Elvenought em 40 cartas, a decklist do amigo tá assim. Lembrando que o uso de tech depende, bicho tá aqui muito por causa do Mitsurugi, papapá. Então, os Elvenought, 3 vermelha, 3 da azul que busca spell e só uma da amarela, porque ela busca trap, a trap é piorzinha. Tá aqui o Medius, e por que você usa o Medius? Você usa o Fury Realize, que é essa spell que joga o Medius do deck pro cemitério como custo. Olha o topo do deck do oponente, você escolhe, se mantém a carta no topo ou se bota no fundo, e aí o Medius volta do cemitério, mas aí passa a ser jogada de 2 cartas, né? A Fury Allies que vira Medius e a carta que o Medius volta pro deck. Você pode voltar um Fua se você estiver indo primeiro, porque o Fua vai ser inútil. Então tem essa sinergia aí. Mas tem que usar o Medius, porque ele invoca o Power Patron, né? Espaço de Hand Trap tem, então 3 Fua, 3 Ash, 3 BL, 2 Maxi, tá aí. Ele tá usando College, Crossout, porque é OCG e tem Maxi, e ainda tá usando a Fallen Virtuals, mas você pode cortar no TCG e botar mais Hand Trap. 2 da Spell contínua que troca o bicho, né? E uma da Trap que revive. Ele não usa a Trap que nega. Por quê? Porque a Trap que revive já nega a carta Face Up. Então esse é o esboço do deck. Como vocês podem ver no extra deck do amigo, ele tá usando algumas coisas que também são interessantes, tipo Fiendsmith, e ele usa só o Engraver. Por quê? Porque o normal summon do Medius, ele traz o Power Patron do deck, o Medius é 4, o Power Patron é 5, e existe o Armades, que é esse Synchro 5 aqui. Você pode fazer a Moon e tal? Pode, mas se tiver Lock, você pode fazer o Armades é um Synchro Light Fiend. Synchro 5 Light Fiend. Beleza, você linka, syncra, triga o Power Patron, que busca o Elvenoughts, e aí você linka esse Armades no Requiem, joga de Fiendsmith e mantém a zona do meio livre pra você poder baixar o Elvenought depois, né? Aí você faz o Caesar e tá protegido a tua jogada. Então tem esse ponto interessante. Mas como o deck é um deck de Synchro, você tem que se ligar nos Synchros que são usados. Então a gente usa Synchros como esses aqui. No OCG tem Barone, mas o Crystal Wing é vital pra você ter nesse deck, tá? Outro deck aqui, outro Elvenought que o mano usou, não é tão diferente como vocês podem ver, mas tá outro exemplo de decklist com o cara usando esse Jet Synchro aqui, mas ele usa menos spell, só uma trap, que são buscáveis pelos Elvenought, tá? Beleza, agora que a gente já entendeu isso, eu vou trocar de tela e a gente vai ver... Droga. Desculpa, é porque eu tava gravando jogos de DB, então o bagulho fica setupado. Agora a gente vai ver uma jogadinha muito da simplória envolvendo o Elvenought, né? No caso, a gente tá usando esse Elvenoughtzinho aí, a Lucinha, o Elvenought vermelho. Então, eu tenho que pegar uma carta da minha mão, porque eu vou jogar ela fora. Então, é mais ou menos one card play para o que eu quero fazer. Então aqui a gente vai jogar o seguinte, ó, Special da Lucina, porque a Center Monster Zone tá vazia. Efeito dela, eu pego um Power Patron. Por que que eu não pego por que que eu pego um Elvenought, não um Power Patron, mas eu peguei o Power Patron aqui. Por que que eu não peguei o Elvenought azul direto? Porque a zona do meio tá ocupada. Então eu não posso baixar o bicho que eu buscar. Eu peguei o Normal Summon então. Detalhe, que elas não são Normal Summon, elas são nível 6, então isso não é Normal Summon, se não for contributo. Enfim, agora eu posso fazer o Normal Summon desse Power Patron. Eu poderia dar o efeito dele e aumentar o nível do bicho da zona do meio em 3. Então ele ia para nível 9 com o Thunder 1, Synchro 10. Eu poderia fazer um Barone nesse momento. Isso não existe no TCG, mas no OCG existe. Então esse tipo de jogada aqui
eu não vou dar efeito dele, a gente só sincra direto porque ele é Tanner. E aí você vai fazer o Power Patron, o Elvenought Synchro. Beleza, isso triga o bicho do cemitério, né? Porque ele foi usado como synchro material. Ele pega um Elvenought Card e aí eu pego a azul. Por quê? Porque agora a zona do meio tá livre e eu posso fazer special dela. Faço special dela, efeito dela, coloca aqui a spell do deck, coloca essa spell contínua aqui. Essa spell dá efeito, opa, primeiro eu tô dando o efeito do synchro aqui pra reviver alguém do cemitério, tá aí. E aí eu posso diminuir o nível de todo mundo pra 4, né? Eu posso fazer isso. Mas eu não vou fazer, eu só vou sincrar aqui direto, ó, para fazer um Crystal Wing. O Crystal Wing é feito com um Tanner mais um ou mais não Tanner, tá? Um Tanner mais um ou mais não Tanner. Então ele é nível 7 com Tanner 1 e toma. Eu tenho uma jogada de Crystal Wing muito natural no meu deck. Beleza, eu deveria ter feito isso antes, provavelmente. Mas aqui eu baixei essa mina agora, que pegou a spell. Efeito da spell, tributa a azul para poder invocar a amarela do deck. E aí efeito da amarela, coloca a trap do deck. Pode ser uma das duas, mas essa provavelmente não será usada. A gente só usa essa aqui mesmo, porque essa aqui revive e ao mesmo tempo nega cartas, é absurdo. Enfim, então eu tô mostrando esse Ash Blossom na minha mão porque eu tenho que dar o efeito dessa carta, ó, que é trocar, né, jogar um monstro da minha mão pro cemitério pra reviver alguém do cemitério. Se eu der agora essa trap, eu vou ter que tributar o Ash e eu não posso invocar a vermelha, eu invocaria a azul. Mas talvez seja melhor, tá? Porque se eu faço isso no turno do oponente, eu vou trocar a azul pela vermelha. Vocês vão entender porque que eu acho que isso é melhor. Eu vi esse combo no YouTube e copiei o combo do cara, mas acho que é melhor nem fazer isso. Eu posso usar esse Ash, que é fogo, pra invocar o azul. Mas se eu quiser invocar a vermelha, eu não posso tributar o Ash. Tenho que pegar um atributo diferente. Por isso que eu troquei o bicho, peguei esse Engraver, só pra ser um bicho qualquer. Dei o efeito da trap, descartei pra invocar um synchro. Eu falei bosta, então eu tenho que invocar o synchro mesmo. Então, não pode ser o Ash Blossom. Eu queria invocar o synchro, tá? Porque o synchro tem que ser endboard. Perfeito, o synchro tem que ser endboard. Então, ignora o que eu falei. De fato, não pode ser o Ash Blossom porque eu tenho que invocar o synchro e o synchro é fogo. Então tem que ser um atributo diferente. Beleza, vai pro turno do oponente. No turno do oponente, agora a gente pode fazer as coisas daqui, ó. Eu posso dar o efeito da minha contínua, trocar a menina do campo agora pra invocar alguém. E aqui eu posso invocar a azul ou a vermelha. Azul ou a vermelha. Se você invoca a azul, no meu turno do oponente, eu posso dar o efeito da azul, trocar com a zona do synchro que tá no meio pra banir uma carta da mão do oponente. Se eu invoco nesse momento a vermelha, eu dou o efeito da vermelha, troco de zona com o synchro e volto um monstro do campo do cara pra mão, sem dar alvo, o que é bem melhor. Mas aí é porque depende do momento em que você está fazendo isso. E detalhe, geralmente vai ser interessante que você dê esse efeito, né, de trocar um bicho do campo ou da mão por outro do cemitério em chain a uma ativação de carta do oponente. Porque aí, na resolução, você nega uma face-up card do oponente sem dar alvo. Então o cara vai lá e ativa uma spell, um engage, um prosperity, um strava, sei lá, qualquer carta. Você dá chain dessa carta, troca um bicho do campo por outro do cemitério e nega a carta face-up dele. E aí você já tem uma interação, né? Isso é bem interessante. Com isso você pode dar efeito aqui da azul, que troca de zona, mas de novo, podia ser a vermelha para voltar um bicho do cara pra mão, não vai chegar a fazer tanta diferença. Você vai poder dar o efeito então desse synchro para reviver alguém. Eu posso reviver nesse momento a Lucina, que é a vermelha, porque aí a Lucina vai trocar de lugar com a azul. Eu posso fazer isso. Ou eu posso invocar o Power Patron. Se eu invoco o Power Patron, eu vou transformar o nível dessa menina em 3. Ele transformou dele também? E aí você pode decrementar o nível de todo nível 4 ou maior monstro que você controla atualmente no campo por 3, tá? Então ele também iria pra nível, ia cortar o nível de diminuir em 3, ia ficar com nível 4. Essa menina ia diminuir por 3, ia ficar com nível 3. Então 3 com 4 dá 7. 3 com 4 dá 7. O Power Patron é nível 1, mas você tem que aumentar alguém por nível por 3, né? Então aumento 3. Não dá pra sincrar pra fazer o bicho grandão, caralho. Enfim, eu acho que esse é o melhor cenário que dá pra gente fazer. E aí, por fim, você tem o efeito do Crystal Wing. Então eu tive as interações da Trap, que negou sem dar alvo. Eu tenho um Crystal Wing, que eu passei com ele no campo e protegeu minha jogada de Nibiru. Eu tenho essa menina que baniu uma da mão do oponente. Eu tenho essa menina que voltou uma carta do campo pra mão sem dar alvo. E aí vocês viram que faz diferença como que você faz as jogadas. Muita coisa faz diferença. Tem N jogadas diferentes que você pode fazer. Você pode fazer jogada via médios, como a gente tem a Fury Realize, que troca o tipo e atributo do bicho. Você pode passar pela jogada de Axel Synchro. O Axel Synchro revive o Power Patron. O Axel Synchro é nível 8, o Power Patron é nível 1 e eu posso fazer Hot Head. Não, porque o Hot Head pede um Dark. Então, se eu passo pela Fury Realize, eu bano e mudo o meu Axel Synchro
pra Dark Dragão. Aí sim eu posso fazer um Hot Head e ter ele de endboard. É um deck de synchro, então os monstros synchro estão presentes na tua endboard. Qual você vai fazer, você escolhe. Mas, cara, esse deck me deu uma sensação boa, tá? Ele me deu, assim, uma parada de, pô, legal, dinâmica interessante. Vai ser meta? Não vai, infelizmente, provavelmente não vai ser. Mas tem uma gimmick muito legalzinha, cara, que te faz prestar atenção no que você tá fazendo. Porque você jogar errado faz você perder o jogo, porque não pode baixar os outros bichos, sabe? Então, eu gosto dessa temática. E é basicamente isso. Tá aí o deck da Lore do Medius. Não é meta, então o terceiro deck não colocou a Lore do Medius no meta, mas é o que tem pra janta. Valeu, falou e até mais. Tchau.